Bolsonaro. Mas é uma situação gravíssima, né, Sakamoto? A gente está vendo aí esse vereador ameaçando de morte o candidato que é oposto a ele. E o que é possível fazer, o que é necessário fazer para frear esse nível, né, dessa campanha lá em Fortaleza? Fabiola, antes de mais nada, a crise, isso mostra que, esse vídeo mostra que a crise é ética, mas também é estética, né? Você tá muito... Gente, olhando para esse vídeo, é claro que a gente fica revoltada, mas ao mesmo tempo tem um quê de ridículo estrutural na figura patética desse vereador, que na verdade, chega até, na verdade, é que não chega a provocar riso exatamente pelo fato de que tudo que ele está falando é muito sério, muito grave e deveria ser punido, na verdade, né? Uma pessoa como essa não tem qualidade nenhuma para ser vereador de uma cidade importante como Fortaleza, né? Agora, a questão é que, ou seja, o conteúdo é péssimo, mas é que a cena é patética, né? É ridícula, né? Mostra um homenzinho vociferando em frente à câmera e falando, e sabe, usando a única linguagem que ele sabe usar, que é a linguagem da violência, né? Então, eu acho que com ele a gente tem que ter dó e talvez acreditar que a força do Estado contra ele, né, a punição por parte do marco legal, das leis, né, possa fazer ele refletir. E se ele não for refletir, se ele não refletir, é claro que tem que evitar que ele cause danos às pessoas, né? Agora, e ele está alinhadíssimo, Fabiola, com o candidato dele, com o André Fernandes. Vamos lembrar que o André Fernandes recentemente viralizou um vídeo em que ele menospreza o feminicídio, né? Ele fala, na hora que ele está falando sobre feminicídios, né? Ele fala assim, ó, daí começa a falar sobre uma questão que foi feminicídio, mas o feminicídio aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia, tá, dane-se. E quantos homens morrem por dia? Gente, isso é o candidato a prefeito de Fortaleza, menosprezando o assassinato de mulheres por serem mulheres, né? Então, ou seja, o que acontece? Você está percebendo, ou seja, que não é aleatório. Esse cara fazendo ameaça de morte contra o candidato do PT, tá puxando voto, pedindo voto para o candidato bolsonarista que está falando dane-se para feminicídio, né? No final das contas, Fabiola, eu acho que o que está acontecendo em Fortaleza precisa, acho que, deixar claro, mais do que simplesmente uma polarização, a gente não pode analisar vindo daqui simplesmente dizer não é uma eleição polarizada. Polarizada, eleições são várias, né? Infelizmente, ultrapolarizadas, né? O que a gente está vendo aqui, e eu não estou, pelo amor de Deus, fazendo nenhuma defesa do outro candidato, o candidato do PT não está nem entrando em jogo, podia ser qualquer candidato. O que eu estou fazendo é falando que esta candidatura, esta chapa, olha o vereador, olha o candidato do PL, olha o que eles dizem. São pessoas extremamente radicais, né? Radicais, inclusive, com relação a uma visão deturpada sobre o direito à vida, no final das contas, sobre o direito à dignidade humana, à dignidade das mulheres. O que a gente está vendo em Fortaleza, na verdade, é uma luta entre um campo democrático e um extremismo, né, violento, agressivo, ameaçador, né, que coloca em risco a vida das mulheres e a vida dos políticos, a vida das outras pessoas em geral. Então, o que a gente tem, bem, a solução para isso está no voto. O eleitor é o senhor de tudo isso. Vamos ver para onde Fortaleza quer ir, para barbárie ou não. Vamos até assistir novamente esse trecho do vereador. É um vídeo muito curto, no qual ele faz essa ameaça, porque eu queria ouvir o Josias sobre a atitude desse político que está lá atuando em Fortaleza na campanha eleitoral. Prepara teu caixão, vagabundo! Você vê, Josias, ele faz ameaças de morte a ele de maneira muito clara, né? Você vai pro caixão, é o que ele diz. Como é que a justiça É, eleitoral permite um negócio desse? O que é preciso fazer, hein? tem que prender o personagem, né? Em flagrante. Ele está fazendo uma ameaça, de morte, né? Isso é muito grave. E esse personagem, a política foi inventada, Fabíola, é uma das grandes invenções da sociedade humana para evitar justamente esse tipo de coisa, né? Evitar que as pessoas eh, elucidem, resolvam as suas diferenças na porrada ou na bala, na ponta de um revólver. Para isso serve a política, para que os conflitos se resolvam com base na vontade da maioria, né? E esse vereador aí que ameaça, vereador bolsonarista, que ameaça o adversário do PT de morte, evidentemente é um personagem que não merece participar de processo político. Está havendo em Fortaleza um processo
muito, muito infectado pela polarização, que não se manifestou no primeiro turno da disputa em São Paulo, como se esperava, mas em outras praças a polarização está muito presente. O Lula esteve lá, foi um dos poucos lugares que o Lula prestigiou com a sua presença. Ele esteve na Bahia, esteve lá em Fortaleza, esteve em São Paulo. Muitas outras praças reclamaram a presença do Lula e ele preferiu se abster. Ali não, ali ele quis estar presente, primeiro porque há uma disputa lá do candidato do PT, que é o Evandro Leitão, com um bolsonarista de mostruário, de vitrine, que é o André Fernandes, deputado federal. Então, o Lula esteve lá, o Bolsonaro também esteve, e o processo está muito infectado, de parte a parte, né? Agora mesmo, o bolsonarista, o André Fernandes, recorre à justiça contra um vídeo que insinua ou que mostra uma cena dele determinando a compra de votos, comprar líderes comunitários, comprar lideranças religiosas, e ele diz que o vídeo é falso, que foi fabricado com a utilização de inteligência artificial. Do outro lado, o candidato do PT alega que o campo adversário fez uma montagem insinuando ligações dele com facções criminosas. Então está nesse nível a disputa lá em Fortaleza, né? E essa infecção é ornamentada, por assim dizer, pela disputa fratricida entre os candidatos a vereador. E aparece esse bolsonarista ameaçando o petista de morte. Então, é realmente uma disputa lá em Fortaleza muito rebaixada do ponto de vista institucional. E os candidatos à prefeitura estão, o bolsonarista e o petista, empatados tecnicamente, segundo a pesquisa divulgada ontem pela Quest, né? E é uma pena, Fabiola, que a polarização se materialize em determinados municípios. Um município como esse, da importância de Fortaleza, uma das principais capitais do Nordeste, né? É muito triste que a disputa eleitoral ainda se materialize ali, em Fortaleza, com esse grau de incivilidade, né? Mas está acontecendo. E está acontecendo numa capital importante do Ceará, como Fortaleza. E não é o único lugar, diga-se. Ó, aqui o Carlos Alberto fala, olha, mulher digna, honrada, honesta, não vota em candidato que defende o uso da violência. E violência também contra as mulheres. Ele falando aqui também sobre essa questão que as pessoas têm que observar e analisar, né, esse perfil violento, né? É isso que você quer para o país? É isso que você quer para a política brasileira? As pessoas estão refletindo um pouco sobre isso aqui no nosso chat neste momento, diante dessa cena horrorosa que a gente vê na campanha que aconteceu em Fortaleza. Mais uma reportagem aí do Carlos Madeiro, que está acompanhando também as eleições lá no Nordeste. Essa reflexão é muito importante, né, Fabíola, que faz aí a nossa audiência, porque, em última instância, quem vai julgar estes personagens é o eleitor, né? Sim. É o eleitor que vai fazer justiça com os próprios dedos ali na hora de pressionar as teclas na urna eletrônica, né? Então é muito importante essa reflexão. A gente cobra sempre aqui a posição adequada da justiça eleitoral, da justiça criminal, justiça comum, mas, em última análise, no processo eleitoral, também cabe ao eleitor emitir as suas sentenças, né, por meio do